Eu saio da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus nesta noite? Porque Jesus está na casa. Eu quero agradecer, porque é sempre um privilégio quando nós temos a oportunidade de falar deste Jesus que mudou a minha e a sua vida. Eu quero agradecer em nome de Jesus aos nossos pastores pela confiança de estar aqui. E eu quero dizer muito obrigado por acreditar em mim outra vez. Eu amo vocês. É difícil ficar aqui em cima. Ainda bem que eu enxergo só o primeiro banco aqui. Mas que nesta noite nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus juntos. Que essa palavra possa falar o seu coração, como ela falou ao meu coração. E que toda honra, toda glória desta noite seja dada ao Senhor Jesus. Querido, que início de culto poderoso, amém? Poderoso. Louvores profundamente ministrados no nosso coração. Esta palavra de oferta, esse testemunho, para mim, foi o suficiente para esta noite. Então, neste momento, eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria estar chamando o nosso pastor para dar a bênção apostólica. Pastor, o senhor pode vir dar a bênção apostólica? Então eu estou fazendo algo fora de uma ordem. Então, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Queridos, quando Deus estabelece uma ordem, não faz sentido eu e você fazermos isso quando nós fazemos fora da ordem. E assim também é na minha e na sua vida espiritual. Então, agora que você já ficou de pé, abrace esse irmão que está do seu lado e pode se assentar, amém? Glória a Deus. Então, se existe uma ordem, quando nós seguimos esta ordem, aí sim, nós vamos desfrutar desta vida transbordante e abençoada a qual nós estamos buscando. Nós estamos na série Transbordante, uma vida abençoada. Repita comigo, transbordante, uma vida abençoada. Eu acho que esse povo já jantou, pastor. Tá bonito. Para que eu e você possamos desfrutar dessa transbordante e vida abençoada, é necessário que nós sigamos ordens que já foram estabelecidas por Deus. Assim como não faz sentido eu dar a bênção apostólica no início do culto, não faz sentido também eu e você atrapalharmos essas ordens que já foram estabelecidas. Mas quando nós seguimos esta ordem estabelecida, tudo começa a fazer efeito na minha e na sua vida. Daí nesta noite você vem e me pergunta, irmã Dani, qual é esta ordem estabelecida no mundo espiritual? É um dos grandes princípios desta ordem, da nossa quinta mensagem que eu quero compartilhar com você nesta noite. O princípio do primeiro. Quando eu e você entendemos o princípio do primeiro em todos os aspectos da nossa vida, principalmente na área financeira, tudo começa a se encaixar no seu devido lugar e tudo começa a fazer sentido. Aí sim, nós passamos a desfrutar desta vida transbordante e abençoada. Vejamos um texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 4. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim enfureceu o seu rosto e transtornou. Quem sabe você pense, poxa, mas ele estava ofertando. O Senhor disse a Caim, por que está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se fizer o bem, não será aceito? Olha a pergunta do Senhor para Caim. Por quê? Deus não aceitou a oferta dele. Nós já vamos conversar sobre isso. Mas eu quero te garantir nesta noite que não foi porque Deus não quis aceitar a oferta dele. O nosso Deus não podia aceitar a oferta dele. Agora escute, Êxodo.
E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence. Repita comigo: me pertence. Não somente entre os homens, mas também entre todos os animais. Deus está dizendo: o primeiro é meu. Êxodo 13, no versículo 12 agora. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria de jumentos. Mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre seus filhos. Por quê? Fala para resgatar um jumento com um cordeiro. Deus havia estabelecido no Velho Testamento animais puros e animais impuros. Dos puros, podia sacrificar, nascido macho, separar para o Senhor. Os impuros não podiam ser queimados, não podiam ser sacrificados. E o jumento era considerado um animal impuro. O que é isso? Fazia parte do grupo de animais que não podia comer na época. Então, vai resgatar oferecendo um cordeiro no lugar dele. Interessante, se não sacrificar no lugar, quebrem-lhe o pescoço. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: é meu. Se não vier para mim, com você também não fica. Prestem atenção. A primeira coisa que eu aprendo aqui, já estabelecida na mensagem do princípio do primeiro, número 1, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Um princípio estabelecido desde a criação. Nós entendemos aqui que o primogênito pertence a Deus. Ele deve, é uma ordem, sacrifique ou resgate. Primogênito é algo puro, cordeiro, sacrifício. Impuro vai ser resgatado com o sacrifício de um puro. Nós nascemos puros? Não. Nós nascemos impuros. Nós nascemos com a natureza do pecado. E é muito interessante que eu e você não precisamos ensinar os nossos filhos a dizer: não, é meu. Não. O não já nasceu conosco. Mas nós precisamos sim ensinar a ser generoso, a ser bom, a servir. As coisas boas nós temos que ensinar. A Bíblia fala que o impuro será resgatado por um puro. O único ser humano nascido de um ventre de uma mulher puro chamava-se Jesus. Ele não foi contaminado. Jesus era perfeito. A mãe, uma virgem. O pai, o Espírito Santo. Só que o puro foi sacrificado para resgatar a minha e a sua vida, que éramos impuros. Queridos, o que eu quero compartilhar contigo nesta noite? Jesus foi a primícia de Deus para toda a humanidade. E quando nós falamos sobre primícias, nós pensamos em primeiro. Mas Jesus era o único. O único. E o interessante é que a palavra diz que nós não éramos filhos. Nós éramos criação. Mas só é filho quem nasce de novo. E nós nascemos dos nossos delitos e pecados, quando Ele deu aquilo que era puro, pela minha e pela sua vida. Em Romanos 5,8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo que morreu por nós, sendo ainda pecadores. Olha como esta primícia é dada. Esta primícia é dada em plena fé. Então é necessário que eu e você também tenhamos fé para dar o primeiro. Deus teve a fé que iria resgatar todos os outros que viriam depois, quando Ele deu Jesus por mim e por você. Por causa desse resgate, o Cordeiro de Deus, olha o que a palavra diz:
todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, os que creem no seu santo nome. Nós acabamos de assistir um testemunho sobre oferta. Faz assim com a sua mão. É esta oferta que foi colocada na sua mão. Você pode sentir o peso desta oferta? Agora eu quero que você olhe para a tua outra mão. O que você está ofertando para o Senhor? É algo para nós refletirmos. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós somos recriados, se tornamos filhos. Por quê? Porque o Senhor ofertou o primeiro. E como? Em fé. E eu quero agora conversar com você sobre o segredo do dízimo. O segredo do dízimo não é os 10%. Não. O segredo do dízimo, o segredo principal é a doação em fé dos primeiros 10%. Quando você entrega para o Senhor, você está dizendo: eu estou te dando o primeiro porque eu creio no teu milagre em fé. E foi isso que Deus fez por você. Agora, voltando na história de Caim e Abel. Passando um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias. Passando um tempo. Meu Deus, está dando muita abóbora. Eu não aguento mais comer abóbora. Chuchu. Eu já fiz salada de chuchu, purê de chuchu, chuchu frito, chuchu à milanesa. Eu vou levar um pouco para a igreja, porque está sobrando. Vou entregar para Deus. Deus não aceitou essa oferta. O nosso Deus, Ele é primeiro. Diferente, olha só. Abel não pegou aquela ovelhinha mais levada. Aquela ovelhinha que de repente comia todas as hortas, que estava dando prejuízo. Não. Ele pegou a primeira ovelha, ele nem sabia como nasceriam as demais. O Senhor tem que ser o primeiro. E o que acontece? A realidade é que tem algumas coisas que eu e você temos que entender que o Senhor não pode fazer. Dani, você está falando uma heresia. Não, querido. O nosso Deus, Ele não pode agir contrário à natureza dEle. O nosso Deus é íntegro. O nosso Deus é santo. O nosso Deus não é imoral. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Outra realidade, o nosso Deus não peca. O nosso Deus não pode mudar. Uma das características que nós aprendemos na palavra do Senhor sobre Deus é a imutabilidade de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, o que Ele estabelece é para sempre. Outra realidade, Deus não pode pensar da forma que nós pensamos. Você imagina Deus olhando ali para o pastor David na terra e dizendo assim: agora eu entendi. Ou olhando para a Anne e dizendo assim: caiu a ficha. Eu não sei se o Mateus está aí, ou agindo como Mateus. Vede. Não. O nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. A palavra nos fala: os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Mas dentro dessa realidade, eu e você temos que entender que este Deus não pode ser segundo. Faz parte da natureza de quem Ele é. Ele é o Deus do universo. E a ordem de ser primeiro, ela já está estabelecida. Querido, outro exemplo no Velho Testamento que eu quero compartilhar contigo nesta noite. Exemplo de Jericó e Acã. Preste atenção. Você que já meditou nesta passagem. O povo de Israel, depois de 40 anos no deserto,
atravessam o Rio Jordão, a primeira cidade conquistada. Uau, que vitória! Jericó. O Deus Todo-Poderoso falou assim: olha, tudo que tem lá, todo ouro, toda a prata, toda a riqueza, vocês vão trazer para mim. O que acontece? Acã escondeu uma parte daquilo para ele. E daí quando nós lemos, as outras cidades que seria conquistado, o Senhor falou: as outras, vocês podem dividir tudo entre vocês. Quando nós lemos a consequência do que Acã fez, Acã foi apedrejado junto com a sua família. E daí você fala: meu Deus, tadinho. Não. Acã quebrou algo que já estava estabelecido, o princípio do primeiro. A primeira cidade conquistada era Jericó, as demais, estava tudo ali para eles desfrutar. Mas Deus, Ele sempre tem que ser o primeiro, isso é imutável, isso é inegociável. E eu quero trazer um paralelo para os nossos dias de hoje. Quantos de nós conquistamos Jericó? Chegamos aqui na igreja se sentindo vitorioso, fervorosos na presença de Deus. Mas quando ali na próxima cidade que nós chegamos, nós temos uma derrota, uma decepção, nós murmuramos. E olhamos para Deus e dizemos: Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz para merecer? E o Senhor olha para mim e para a sua vida e fala: você está tocando naquilo que é primeiro, porque o que é primeiro me pertence. Porque quando foram investigar se Acã tinha feito algo, dentro da tenda dele foi encontrado riquezas de Jericó. E eu quero nesta noite compartilhar com você homens que fizeram a diferença na história do mundo, numa época antiga dos Estados Unidos. Homens que tementes a Deus e que tiveram uma potência econômica com princípios totalmente baseados pela palavra. Grandes dizimistas, que servem de exemplo para mim e para a sua vida. Eu quero compartilhar com você o primeiro bilionário da história, John D. Rockefeller. Só para não perder o costume, o Edu é muito mais lindo. Meu Deus, ainda mais quando coloca galocha. Milionário, aos 23 anos, ele disse que nunca conseguiria ter entregado o dízimo do primeiro $1 milhão se ele não tivesse dizimado do primeiro salário que ele recebeu de $1,50 por semana. 23 anos, milionário. Aos 50 anos de idade, bilionário. Interessante algo aqui. Há fatos que ele era dizimista, mas com os 90% que o sobrava, ele era avarento e egoísta. E há fatos que contam que 53 anos ele teve o corpo totalmente acometido por dores. Começou a perder o cabelo, não conseguia se alimentar, não conseguia dormir, não sorria. A sua vida perdera o sentido até que os médicos disseram que ele viveria por mais um ano. Mas um dia, quando ele finalmente conseguiu dormir, ele teve um sonho. E neste sonho, ele viu o seu egoísmo e a sua avareza. E quando ele acordou, ele começou a doar milhões e milhões para ajudar pessoas. E este homem, que viveria apenas mais um ano, viveu até os 98 anos de idade. Este homem encontrou uma felicidade gloriosa. Outro exemplo, neto dele, David Rockefeller, disse que a mesada dele era 50 centavos por semana, ensinado pelo pai a trazer 10% a Deus e 10% guardar. A frase: meus pais me ensinaram a importância de contribuir e não somente de receber. Bill Gates modelou a sua filantropia
como modelo de David Rockefeller. Outro exemplo, Sam Walton. Olha o boné dele ali. Fundador do Walmart. Uma lenda no mundo empresarial, dizimista fiel. Há dados que o rendimento anual era maior que o PIB da Inglaterra. Dizimista fiel. E William Colgate. Quem escovou os dentes para vir no culto? Usaram Colgate? Dizimista fiel. Há dados que no final da vida ele já dizimava, ofertava 100% de tudo que recebia. Porque esses homens entendiam que o primeiro pertence a Deus. E há uma realidade aqui que eu quero deixar para você. O primeiro da sua vida, queira você ou não, pertence a Deus. A palavra do Senhor diz, Mateus 6,33. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E toda a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que nós ansiamos ter, tudo que desejamos para Deus é coisa. Por quê? Porque o primeiro pertence ao Senhor. E esse princípio gera uma atmosfera de generosidade. E nós temos aqui um exemplo de uma corrente dessa atmosfera de generosidade. Todos sabem, uma empresa de café. Uma senhora pela manhã, quando ela foi comprar o seu café, ela falou para a vendedora que ela queria pagar o café do carro que estava atrás. O que aconteceu? O carro atrás fez a mesma coisa. O outro carro fez a mesma coisa. E esta corrente perdurou por 300 carros. Olha a alegria dessa pessoa falando que está pagando o 50º café, abençoando a vida de Deus sabe quem que estava atrás. Então o que nós temos que entender? Este princípio vai sempre gerar generosidade. Por quê? Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós ficamos parecidos com o caráter de Deus. E essa corrente, ela vai perdurar e perdurar através da minha e da sua vida. Este é um princípio que dura durante toda a Escritura. E eu quero te perguntar nesta noite, e nós não estamos só falando em área de finanças, nós estamos falando em todas as áreas. Deus tem sido o primeiro da minha e da sua vida? Quando você se levanta pela manhã, para quem é o teu primeiro tempo? Você se ajoelha? Você ora? Você tira um tempo para falar a sós com o Senhor? Porque se é algo que eu acho poderoso, é que nós temos o privilégio de ler um único livro, que quando nós estamos lendo, o autor está sentado do nosso lado. O que tem sido primeiro na sua vida? Porque hoje é domingo e nós estamos todos aqui reunidos. Porque hoje é o primeiro dia dessa semana. E nós desta igreja somos ensinados que o primeiro pertence ao Senhor. Querido, eu já estou finalizando, mas eu quero compartilhar com você. Eu quero te apresentar uma família, porque nós não precisamos de exemplo dos Estados Unidos, mas eu quero apresentar algo que faz parte dos nossos dias e que faz toda a diferença. Esse é o pai, posso falar? Doidão por almas que Deus me deu, mais lúcido e orientado. E essa, uma mãe princesa. Eu sempre pedi para Deus para ter 2 irmãos homens. Nós não precisamos buscar referência somente nos Estados Unidos. Os nossos pastores têm gastado e deixado se gastar
ensinando para nós princípios que perduram por toda a Escritura. Princípios que ensinam para nós que prosperidade não é só dinheiro, mas é abundância em todas as áreas. Isso é prosperidade. E a minha família viveu uma grande experiência de milagres com esse pai e com essa mãe, ensinando, reafirmando e derramando sobre nossas vidas esses princípios. Depois de 92 páginas oradas, porque eu tenho um caderno de oração, é como se eu fizesse uma ligação para o céu e eu ficasse o dia inteiro conversando com o Senhor. E depois de 92 páginas oradas, um dia eles nos chamaram e eu pedia para Deus. E falaram que iriam nos discipular. E Deus nos deu esse privilégio. Só que o discipulado, você tem que ter um coração acessível. Você tem que ter um coração obediente. Você tem que estar sujeito à autoridade que está sobre você. Para quem me conhece, eu trabalho na área de enfermagem. Meu marido, pescador. E quando nós chegamos aqui há quase 2 anos, esses princípios já estavam sendo estabelecidos e ensinados aqui há muito tempo. E os nossos pastores fazem a oferta ensinam sobre as ofertas das primícias no início do ano. E o Edu estava trabalhando, eu estava no culto e o Senhor colocou no meu coração de nós ofertarmos a primeira venda do ano ao Senhor. Nós temos também uma fábrica de gelo. Irmãos, é um desafio em fé. Você pode imaginar quanto gelo vende de 31 de dezembro para 1º de janeiro? Uma cidade que passa de 1 milhão de habitantes. E eu cheguei em casa e fui falar, Edu, o Senhor colocou no meu coração assim e assim. E ele falou, demorou, não tenho nem que pensar. Se o Senhor confirma no seu coração, a gente vai obedecer. E eu fiquei naquela expectativa. Uau, vou dar minha primícia para o Senhor, primeira vez, primeira oferta de primícia. E o Eduardo saiu trabalhar de manhã, fiquei fazendo almoço. Eu não estava de plantão naquele dia. Quando o Edu chegou, eu fui encontrar ele na porta. Falei, e aí? Como foi? Ele falou, olha, eu tenho uma notícia ruim para te dar e uma boa. Eu falei, me dá ruim. Pensei, desistiu. Me dá ruim, depois você me dá boa. Ele falou, nossa primeira... Ele fez muito entusiasmado para ver a minha reação. A nossa primeira venda de gelo foi 2 pacotes. Eu olhei para ele assim com cara. Ele falou, mas fica tranquilo. Nosso Deus não merece esmola. Deus colocou no meu coração que nós vamos ofertar a primeira e a segunda. E ele falou, e eu falei, quanto que foi a segunda? Não vou te contar, mas foi a maior venda do dia. Então é muito legal, assim, porque a gente não tem tamanho. Mas coragem não falta. E nós entregamos com muita alegria para o Senhor as nossas primeiras primícias. A temporada findou, março fecha a pesca. Gelo já não vende mais, porque gelo vende na temporada. Por isso que ele é pescador. O Eduardo tem uns 4 empregos, mas um é pescador, para sustentar 3 mulheres, né? Um é pescador e o outro é a fábrica de gelo. Então o gelo já não dava mais. Fechou a pesca. Abril, maio e junho. 3 meses pesca fechada. Vocês não têm provisão? Não. Não. Porque nós não podemos dizimar de algo que é roubado, de algo que é ilegal. E não pode comprar camarão, não pode fazer coisa errada. Se nós quiséssemos, a gente ganharia mais dinheiro do que na época do peixe. Mas nós somos filhos de Deus. Nós sabemos que nós temos um Pai que garante quando nós confiamos nele. E nós em casa começamos a usar os limites da conta. 3 meses de despesa. Nossa casa é financiada, nós temos as nossas parcelas. Meados de abril, o pastor nos chama depois de uma célula na casa. É o seguinte, nós queremos que vocês comprem o ingresso da Paz Church Conference em junho. Eu olhei para o Edu e o Edu falou, pastor,
Eu fico 3 meses sem trabalhar. Em junho, as primeiras semanas é quando nós esperamos o milagre da tainha. Nós não temos como ir. Daí a pastora, muito calma, falou, não, vocês vão comprar. Vocês vão comprar, chega lá, compra pela fé, nem que perca esse dinheiro, mas nós estamos pedindo para vocês comprarem. E eu, sem pressão nenhuma. Chegamos em casa quieto, porque eu sabia o que falava no coração dele, ele sabia o que falava no meu. E acho que Deus falava assim, mulher de pouca fé, não confia no poder do teu Deus? Chegamos em casa, compramos ingressos e mandamos para a pastora. Fechado. Chegou julho. Nossas contas, os 2 limites quase usados. Fomos daqui em São Paulo passando o cartão pela fé. Chegamos lá, fomos no shopping. Com prudência, não gastamos em excesso. Tudo pela fé. Falei, Edu, não vamos atender o celular nos dias que nós estivermos lá. Combinado? Combinado. Mas um abençoado manda um WhatsApp. Irmão, 4 toneladas de tainha, pode vir buscar? E onde nós estávamos? São Paulo. Eu olhei para o Edu olhou para mim, a gente não disse nada um para o outro. Era só a primeira noite, nós íamos ficar 3 noites lá. O milagre que nós estávamos humanamente esperando. Olhamos um para o outro e falamos, amor, nós viemos buscar algo do céu para a nossa vida. Nós não vamos mais olhar o WhatsApp. O propósito é outro. Não estamos lá, não compramos. Quem não compra a primeira leva, eles não vendem depois. Continuamos lá. Entregamos as primícias, os primeiros dias de julho para o Senhor. Assentamos à mesa do Pai e fomos alimentados. Acabou a Past Church Conferência. Passamos o cartão na volta. Voltamos para Guaratuba. Chegamos aqui, 1 semana. Não dava peixe. Não tinha mais peixe. Eu fazendo almoço, Eduardo chegou e falou, amor, eu preciso falar com você. E eu sempre fui a desesperada da casa. Ai de falar de conta para mim. Ele falou, amor, nós estamos... Eu não sei nem como que ele teve coragem de vir me contar. Nós estamos com os 2 limites quase totalmente usados nas contas do banco. Nós temos umas contas para pagar nos próximos dias. Acabou o dinheiro. Eu não tenho como fazer empréstimo porque eu estou pagando o limite. Eu parei de fazer o que estava fazendo e falei, mas agora está fácil. Porque se humanamente não tem o que fazer, agora o Deus do impossível vai começar a agir. E ele olhou para mim e olhou assim e falou, como o pastor disse, não fizeram só lavagem cerebral nessa menina, lavaram tudo naquela igreja. Porque não era a minha reação. E passou 1 dia, passou 2 dias, e o nosso limite foi, no 4º dia não tinha mais limite. Mas no 5º dia, não deu tainha. Em toda a história nossa, mexendo com pescados, a maior quantidade de tainha que nós compramos foi 12 toneladas. No 5º dia, Deus abriu as janelas do céu e deu 40 toneladas de cavala, 10 vezes mais. Queridos, é este Deus que nós servimos. Mas o que você precisa entender, o primeiro é dele. Se não ficar com ele, com você também não vai ficar. Eu quero nesta noite convidar você a ficar em pé. Eu quero te fazer um desafio a partir desta noite em você dedicar o seu tempo, os seus recursos, os dias da sua semana para aquele que deu o primeiro por você. Mas irmã Dani, você está falando que o primeiro é o melhor? Sim, é o teu melhor. É toda a tua adoração também. É com todo o teu amor. Porque as demais coisas
tudo que eu e você precisamos nos serão acrescentadas. E nesta noite o Senhor colocou no meu coração de falar com 3 grupos de pessoas que eu tenho certeza que estão aqui dentro. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu quero nesta noite, através desta palavra compartilhada, conversar com você, querido, que alinhou algo em seu coração nesta noite em relação ao princípio do primeiro. Quem sabe você está falando assim: nossa, eu não sabia. Mas Senhor, nesta noite eu quero estabelecer esse princípio contigo. Eu queria que você tivesse coragem, que nem eu, mesmo que você não tenha tamanho, estivesse vindo a este altar. Porque o Deus que te amou primeiro, Ele está neste lugar. Eu tenho certeza que tem alguém, que tem mais pessoas que Deus estabeleceu este renovo de princípio no coração. E esta é a oportunidade de você estar ao pé do Senhor. O Senhor colocou no meu coração também um segundo grupo, que eu tenho certeza que está aqui nesta noite. Você que sabe que Ele é o primeiro da sua vida, mas você não consegue ser constante naquilo que você prometeu entregar para o Senhor. Ah, mas eu tenho vergonha de dizer que sou constante. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de estar falhando com aquele que deu o melhor que tinha no reino dos céus para você. O Senhor também me mostrou um terceiro grupo de pessoas que eu tenho certeza que está aqui nesta noite. Quem sabe você chegou aqui sem nada proposto no seu coração, mas você quer olhar para o Senhor nesta noite e dizer assim: Senhor, o primeiro que eu posso te entregar é o meu coração e a minha vida, porque eu sinto que o Senhor está na casa. Venha até a frente. Venha até a frente, querido. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. E o interessante é que aquele que te amou primeiro, Ele fica de braços abertos esperando por você. Porque em fé, Ele acreditou que todos os outros viriam. E esses todos os outros incluem a minha vida e a sua vida. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui, Senhor, aos pés do Pai. Nós reconhecemos nesta noite, Espírito Santo de Deus, que Tu és primeiro em nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, o sacrifício na cruz por todos os outros que viriam. E nós queremos, Pai, entregar aos Teus pés o nosso melhor. Nós queremos entregar aos Seus pés a melhor parte de tudo que temos e tudo que somos. Pai, recebe, Senhor, aquilo que está proposto no nosso coração, porque o Senhor sonda corações nesta noite. Recebe, Senhor, aquele que está aqui nesta noite, está entregando o seu coração e a sua vida para o único e suficiente Salvador, o Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Os nossos corações estão diante da sua presença, Jesus. Recebe, Pai. Recebe, Pai. Em nome de Jesus.